Olá e sejam bem-vindos aos podcasts Projeto Pedal. Aqui opinamos e discutimos temas e ciência sobre ciclismo, desporto, saúde, nutrição, condição física e alto rendimento. E ainda muita cultura inútil. Mas se nós estamos aqui a falar é porque tu estás desse lado a ouvir e com isso estás a apoiar-nos. E a apoiar-nos está também a Herci Lopes, transitários especializados em mercadorias muito especiais, onde tu podes depositar toda a tua confiança. Quando pensares em mercadorias em qualquer parte do mundo, em qualquer altura, pensa Herci Lopes. A Megabit são especialistas em assistência Apple. Quando tu tiveres problemas no teu iPad, no teu iPhone, no teu iCoisa, tu podes confiar na Megabit, porque se tu tens um problema, eles têm a solução. A Genote Life tem, sobretudo, a nossa confiança, porque tem os produtos que nós no Projeto Pedal usamos há muitos anos e que confiamos totalmente. A DC Sports é onde está o teu próximo evento. Uma plataforma neutra, focada na promoção de eventos para os fazer levar ao próximo nível. Mas é também uma plataforma de inscrições online para te resolver aqueles que são os problemas mais simples e até mesmo os mais complexos. Se vais organizar ou se procuras o teu próximo evento, procura na DC Sports primeiro. E agora, sem mais demoras, vamos ouvir então o nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Projeto Pedal. Eu já lá passei. Olá, sejam bem-vindos aqui a um CLC, uma conversa muito especial. Hoje tenho um convidado que eu já andava para convidar há algum tempo e acho que tem aqui muito a dizer, por isso é que também eu convidei. Ora bem, para quem é mais novo no YouTube, porque há muita gente que chegou depois. É verdade. Tiago Torres, não é? O Tiago Torres tem, eu posso dizer que tem ainda o segredo do ciclismo? Ou teve? Como é que faz que eu diga? É uma boa questão, nem eu ainda sei muito bem. Na verdade, eu acho que podemos considerar que é um projeto suspenso. Acho que não está 100% encerrado, pelo menos no meu coração, mas tecnicamente está mais ou menos suspenso, embora para as pessoas que, por exemplo, são clientes e têm acesso à área de membros até à data 2, ainda têm o acesso e eu ainda pago a mensalidade daquilo, para manter aquilo, mas ando sempre ali a pensar quando é que vai ser o dia em que eu vou mesmo encerrar, e ando sempre a adiar, nunca sei quando é que vai acontecer, mas pronto, podemos considerar que está suspenso, em água de bacalhau. Ora bem, o Tiago desenvolveu um projeto há muitos anos, longe eu de imaginar que algum dia eu também viria... 2009. 2012. 2012. Em 2012? 2014 foi quando começou o boom maior. Ok, se vocês ainda tiverem curiosidade, que o projeto está online, não é? O último vídeo tem 4 anos? É 4 ou 5, já não me recordo. 4 ou 5 anos, sim. Ok? Que é Segredos do Ciclismo. Isto eu vejo porque, repara, tu publicas o teu último vídeo e começas a publicar o meu primeiro vídeo. É, mais ou menos ali no ano em que eu decidi parar os vídeos, mais ou menos no isso. ano em que tu já estavas com o lance. Ou seja, tu estás no mínimo dos mínimos 5 anos à minha frente. Há uma coisa também que tu foste... Tu tiveste o Segredos do Ciclismo, também deu lugar a uma equipa de ciclismo. Neste caso, ciclismo de estrada, era onde tu estavas mais... Exatamente. Era a tua paixão? Sempre foi. É, pronto. Chegaste a ter... Costumo dizer que gosto de ciclismo de fato e gravata, que não suja muito. Ok. Pronto. O Tiago teve um projeto de ciclismo de estrada também, que também era a equipa Segredos do Ciclismo. Chegaste a fazer competição. Quantos anos? Com a tua própria equipa? 4 ou 5... 4 anos pelo menos. Já não me recordo agora ao certo. Pronto. E no entanto... E calhou ali num dos anos, principalmente acho que eu no último ano, onde nós já tínhamos a designação da Academia Capital do Móvel, acho que nesse ano já coincidiu com o ano em que eu já tinha deixado de fazer vídeos. Já não estavas no YouTube, estavas só na estrada, sim, por assim dizer. Sim, creio que sim. Okay. Creio que esse último ano já entra nesse sistema. Pronto. Nós conhecemos-nos em 2011 no curso de treinadores. É possível. Já lá vai um tempinho. Já lá vai um tempinho. Portanto, já foi o grau 2 também fizemos. Não. O grau 2. O grau 2 não fiz contigo. Não. Porque eu atrasei muito. Fiz até ao grau 3. E aliás, eu tive a fazer o estágio do grau 2 levei aquilo ao máximo, foram 3 anos. 3 anos era mesmo ali o limite. Foi mesmo no limite, foi mesmo assim, ou abandono isto por falta de tempo, por questões profissionais, ou foi falta de tempo, mas no último ano em que era este ano, então fico sem aquilo, disse não, vai ter que ser. Yeah. E, mas tu sentes que valeu a pena, já agora?
puxando aqui um bocado esse assunto. Que valeu a pena o que O curso de treinador? Olha, isso é uma questão muito interessante. E fazer o nível 1, 2 e 3 para mim era uma questão pessoal, era um objetivo pessoal. Eu também. Se eu sinto que isso me trouxe conhecimento, se eu acho que valeu a pena, eu acho que valeu a pena porque eu senti-me ressarcido do título, chamemos-lhe assim. Okay? Se eu acho que valeu a pena em termos de conhecimento, não adquiri conhecimento. Okay? Não fosse a parte da formação académica, não fosse o estudar por mim próprio, ir à procura, mas também no fundo a universidade faz isso, a universidade ensina-te a pesquisar. Sim, okay? sim. Pronto, não fosse essa parte, não fosse depois criar uma rede que eu tenho hoje ao meu redor de amigos de diversas disciplinas, treinadores de outras modalidades, pessoas que são médicas, nutricionistas, se não fosse toda essa rede, e se eu tivesse a depender só da formação de treinador, mesmo 1, 2 e 3, eu não sabia nada de ciclismo, nada, zero. Sim, eu também digo que o principal benefício, a vantagem, se quisermos pôr as coisas assim, é realmente a rede de contactos e de amizades. Sim, sobretudo as amizades, sim. Porque, bom, para mim, por exemplo, que já tinha vindo da licenciatura de desporto, a maioria das coisas não são propriamente novas. As partes mais específicas relativas a regulamentos e coisas assim, aí vais sempre aprendendo algo mais, pelo menos. Sim, na parte dos regulamentos, sim, é extremamente útil, não é? Exatamente. Depois, nas outras partes mais das disciplinas em si, onde eu sinto que realmente foi uma grande mais-valia, foi, por exemplo, na pista, com o professor Gabriel. E nas outras disciplinas foi ok. Estrada, nem mas na isso. perspectiva da anatomofisiologia, por exemplo, para aprender da parte do treino, sim, foi ok no sentido em que eu já tinha essas bases. Sim, lá está, tu já tens eu não tinha nessa altura, ok? E sai de lá a zeros. Sim, para quem não tem essas bases, isso é fixe, porque há muitas coisas que, ok, se tu já deste no curso de desporto, tu sabes que já deste, mas se estás a lidar com elas pela primeira vez, já tens aí uma mais-valia que vale a pena. Mas, sobretudo, eu acho que para mim vale mais a pena pela rede de contactos, embora, sim, se tu me perguntares ao dia 2 o que é que eu faço com o grau 3, 0. Mas tu ainda tens a célula? Tens mantido a célula? Eu acho que tenho, não sei quantos dias ainda aquilo ainda tem para expirar, quando expirar vai expirar e seja o que Deus quiser. Estamos aqui, não tens interesse em manter? Não. Isso, virei as costas ao ciclismo. No fundo, era isso que eu queria, para isso também que eu te convidei. Convidei-te para conversarmos um bocadinho, mas também para perceber isso. Mas vamos começar pelo princípio. Okay. Vamos começar pela tua presença no YouTube. O que é que te motiva na altura, muitos anos antes disto? Estamos a falar, disseste-me 2012? Isto foi mais ou menos, coincidiu com a altura em que eu saí da faculdade. Portanto, aí o ano 2012. O que é que te dá na altura? Vou abrir um canal de ciclismo. Não, na altura não foi um canal de ciclismo. Na altura eu criei um blog escrito. Sim. Que se chamava Escola de Desporto. Se calhar as pessoas mais antigas podem se recordar. E era engraçado porque eu na altura tinha acabado de sair da faculdade e eu queria seguir um bocadinho a prestação de serviços na área de personal training, eventualmente fazer uns planos de treino na área do ciclismo, mas a ideia foi criar um blog que desse dicas às pessoas sobre treino, etc. E o que acabou por acontecer foi um bocadinho de uma forma orgânica e eu acabava sempre por, ao fazer um post, ao fazer um artigo, dava muitos exemplos da minha vida profissional, que ainda não era muito grande, mas exemplos relativos ao ciclismo, e isso acabou por... o público que acabava por ler mais as minhas coisas era um pessoal do ciclismo. E chegou a um ponto que, como eu percebi que mesmo os posts que quando falava sobre ciclismo, ou falava sobre endurance, ou falava sobre coisas ligadas à resistência, eram as coisas que tinham mais engagement, e então eu percebi, ok, e realmente é o meu expertise, então faz sentido mudarmos para Segredos do Ciclismo, e na altura isso coincidiu com a criação do curso online, ou seja, a ideia do Segredos do Ciclismo, como blog, como projeto como um todo, surgiu de um produto, que foi o primeiro produto que eu criei na altura, que foi o curso do Segredos do Ciclismo. Quando saiu a primeira turma, foi também na mesma altura em que saiu o site, o canal do YouTube. Já na altura estavas muito à frente.
Eu posso, é assim, eu não gosto de me gabar nessas coisas. Não és tu que estás a gabar, eu é que estou a constatar isto. Mas é verdade. Eu não via, pelo menos em Portugal, muita gente a fazer isso hoje em dia, porque eu segui um método que aprendi no Brasil. Eu fui fazer um curso no Brasil que era online e depois tinha uma parte presencial, em que aprendimos sobre o marketing digital, sobre como fazemos um produto digital. E na altura foi muito interessante e foi com essas bases com que eu me lancei. E eu sempre fui uma pessoa autodidata no que diz respeito à internet, computadores, sempre fui um bocadinho geek nessas coisas, um bocadinho nerd. E então senti-me um bocadinho à vontade. Quando não sabia alguma coisa, ia pesquisar por mim, ia tentar bater com a cabeça na parede até encontrar a solução. Fiz o meu site todo, fui eu que fiz o site todo, basicamente toda a estrutura que o projeto tinha, fui eu que fiz tudo. Obviamente algumas partes pedi ajuda a algumas pessoas, algumas partes do design, outras questões assim mais específicas, mas sim, por norma era eu que fazia tudo e foi uma experiência muito boa, porque nós nessa altura começamos com o curso. Eu digo nós, mas no fundo era eu, só a partir de uma certa altura começamos a ser mais pessoas, mas eram só numa questão mais de uma prestação de serviços em que as pessoas me ajudavam pontualmente em algumas coisas. E se fosse hoje, se eu pudesse voltar atrás e fazer o mesmo, se calhar não teria aguentado tanto tempo sozinho. Acho que teria arranjado ajuda mais cedo. Sim, teria arranjado ajuda mais cedo, teria se calhar feito parcerias mais cedo, porque depois, sabes o que acontece? É que é interessante, porque quando tu crias o teu negócio, eu pelo menos falo por mim, quando na altura isso aconteceu, eu comecei a perceber que quando tu crias um negócio, tu tens que estar, ou estás muito focado nas vendas e fazes o negócio crescer o mais rápido possível, ou então tu começas a desfocar a tua atenção para muitas outras coisas e às vezes muitas outras burocracias que tu não estavas a contar, e de repente começas a perceber que tu sozinho não vais conseguir lidar com tudo, e começas a sentir que eu se calhar vou precisar aqui de alguma ajuda. Pronto, se fosse hoje eu se calhar tentaria fazer logo isso, até eventualmente um dilema que eu sempre tive um bocado era tentar trazer outras pessoas para o projeto, por exemplo, especialistas noutras áreas. Eu podia dar formação de treino, mas podia ter uma outra pessoa que poderia dar formação noutra área, seja da nutrição. Cheguei a ter algumas parcerias nisso, mas nunca consegui realmente fazer uma coisa mais duradoura e sustentável. E acho que faria sentido ter feito isso na altura, mas pronto, as coisas são o que são, cresceram da forma como cresceram. Foi uma grande aprendizagem e pronto, chegou a um ponto em que já não estava financeiramente a ser rentável. Quando é que entra o projeto digital? Quando é que ele passa para o físico e passas, como é que faz essa transição do digital para a parte da equipa, para passar para o físico? Como é que isso surge? Isso surge porque, durante todo este processo do Segredo do Ciclismo, já estava a trabalhar em equipas de formação, né? Desde a altura que nós fizemos curso de treinador. Exatamente. E tu estavas na altura, nós estávamos na ASC, eu estava no BTT e tu estavas na estrada. Exatamente. A ASC Vila de Conde, depois passámos para a Vitória de Guimarães, que era o ASC também, chegou a ser, depois foi o Vitória, depois passámos pela Trofa, a ACC Trofa, e depois tive um ano na equipa da Maia, e foi aí que depois, quando eu saí da equipa da Maia, já surgiram ali umas oportunidades de criarmos o nosso projeto, e pronto, e assim foi, porque na altura eu continuava empenhado na área do ciclismo de formação, porque o ciclismo de formação sempre foi aquilo que eu mais gostava de fazer, por incrível que pareça, e era aquilo que fazia por pro bono, e que não ganhava dinheiro nenhum com aquilo, ainda às vezes se fosse preciso põe algum do meu bolso, mas sempre foi uma coisa que eu gostei, e sempre fiz em paralelo, né? Aí chegou ali uma certa altura em que, indo de projeto para projeto, chegou a altura de, vamos criar um projeto novo, porque não? Juntar as duas coisas. E fizemos esse projeto, e que depois fez com que eu ainda dissipasse ainda mais a minha atenção por mais uma coisa, e pronto, depois que calhou ali numa altura
mais decisiva, porque depois veio a questão do casamento e depois chegas a um ponto em que precisas que a tua vida ganhe uma certa estabilidade e estás demasiado desfocado em muitas coisas ao mesmo tempo. E os fins de semana já não são só fins de semana para a bicicleta. Exatamente. Isso foi uma das coisas que eu senti quando chegou uma altura em que eu disse, não, eu preciso de abdicar de algumas coisas, porque isto está a ser muita coisa para uma pessoa só, e eu preciso de organizar um bocadinho melhor a minha vida profissional. Porque isto do ciclismo é tudo muito bonito, fazemos isto muito por gosto, mas isto não dá sustento. Sim, eu percebo o que estás a perceber? Só uma percentagem muito pequena das pessoas que trabalham neste desporto é que conseguem ter uma sustentabilidade. E pronto, chegou um ponto que tive que começar a fazer opções e decidir, ok, vamos tentar financeiramente ou profissionalmente o que é que eu posso fazer de alternativas. Porque na altura consegui enverdar pelo marketing digital, porque como já tinha esse background todo o projeto que eu criei sozinho no digital, isso foi uma mais-valia para também começar a trabalhar em agências de marketing. E foi quando eu consegui entrar na minha primeira agência, foi aqui na Clever Advertising. E daí tem sido de agência em agência até ao dia 2, que trabalho numa agência internacional. Tu atualmente és profissional de marketing digital, é isso? Exatamente. Pronto. No fundo mantenho aquilo que eu aprendi desde este projeto, mas numa versão mais acaba por ser interessante. extended. Tu tentaste dinamizar o ciclismo e tiveste que aprender competências de marketing digital. Exatamente. Tu abandonas o ciclismo e aproveitas as competências que aprendeste no ciclismo. Exatamente. Isto acaba por ser aqui uma metáfora, aquilo que passa a vida a tentar dizer aos putos. O desporto é onde vocês vão adquirir competências para o resto da vossa vida. Sem dúvida. Acaba por ser muito interessante. Tu como treinador, nos 4 anos que tu tiveste a tua equipa, voltando aqui ao ciclismo, que é para já o nosso tema, o que é que tu aprendeste também no desporto? O que é que tu viste na altura de positivo? O que é que tu viste de negativo? Já sabemos que efetivamente é a parte financeira que te afasta de vez do ciclismo, porque possivelmente se tu tivesses encontrado uma forma de rentabilizar o teu tempo, ou seja, de ganhar a vida para pagar contas, como toda a gente precisa, exatamente. Não é? Tu provavelmente hoje estarias no ciclismo. Sim. Não sei não será um sim, mas um talvez. A verdade é que houve também uma série de fatores que... E se calhar voltando aqui um bocadinho atrás, antes de entrar nesse ponto, Sim. Que é quando nós estamos naquela fase em que, ok, vamos perceber que opções é que temos e então arranjamos essa alternativa de entrar numa agência. O que é que eu começo a perceber? Eu começo a perceber que eu estive 10 anos, que foi literalmente o tempo que eu estive ligado ao ciclismo, sem ser como atleta, né? Tive 10 anos subaproveitado, digamos assim. E então esse sentimento de subaproveitamento fez-me pensar, eu tenho que aproveitar agora esta altura para evoluir um bocadinho profissionalmente e correr um bocadinho atrás do prejuízo, porque senti que o ciclismo deixou-me um lastro que eu tive a carregar muito tempo e que agora preciso de ganhar lance para estabilizar a minha vida. Então fui perdendo cada vez mais a motivação pelo ciclismo a partir daí. Porque comecei a perceber, se eu tivesse dado este passo muito mais cedo, a esta hora se calhar eu estaria no ciclismo com um outro, se calhar muito mais relaxado, porque não preciso do ciclismo para viver, e estaria no ciclismo de uma outra forma. E então isso calha também no momento em que nós estamos naquela fase em que criamos a equipa, e depois no ano seguinte, portanto, veio o Covid, e isso causa ali alguns... se a motivação já não era muita, quando chega o Covid realmente afetou-me muito. Afetou-me muito a motivação, porque senti ali que realmente passou a estar muito tempo em casa a pensar na vida. E quando começas a pensar muito, é porque se calhar há coisas ali no teu subconsciente que te estão ali há muito tempo a dizer algo que tu não queres. Tu vais tentando ignorar essas vozes. Com a ocupação, tu vais conseguir ocultar isso. Exatamente. Quando deixas de estar ocupado, isso vem ao de cima, não é? Exatamente. É quase como não vês a gordura que está à tona da água, porque mexe-te muito e ela está dispersa. Ela está lá, mas está dispersa. Se tu paras a água, ela começa a se juntar. Exatamente. E pronto, e relativamente à equipa de ciclismo, assim, eu acho que tenho que falar um bocadinho, desde que eu comecei nas equipas de ciclismo, seja da altura do Vila de Conde, por exemplo, que é
eu senti uma diferença geracional à medida que fui lidando com os miúdos, né? No fundo, é isso. Sente-se uma diferença na geração do meu tempo e um bocadinho depois de mim para estas gerações mais novas, e essa diferença foi algo que eu até senti alguma dificuldade em me adaptar, não vou mentir, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca tive facilidades, e para mim sempre foi importante nós lutarmos pelas nossas próprias coisas e fazermos sacrifícios. E eu sinto que estas últimas gerações têm um bocadinho, se calhar pode não ser culpa deles próprios, mas sinto que tem a vida demasiado facilitada muitas vezes. Por exemplo, eu lembro-me que eu ia para os treinos de bicicleta, se fosse preciso fazia 20 km só para ir ter ao local do treino, e fazia outros 20 km para voltar para casa, ou haviam certos sacrifícios que tínhamos que fazer para nos mantermos aqui. E sinto que às vezes foi-se perdendo um bocadinho aquele espírito de sacrifício, aquele espírito de camaradagem, e eu pessoalmente senti um bocadinho dificuldade em me adaptar a esse mundo. Eu acho que nunca consegui me descolar ou me adaptar a esta mudança. Foi uma mudança que foi acontecendo aos poucos e eu se calhar não fui me adaptando devidamente, ou se calhar quis ignorar que aquilo estava a acontecer, e senti realmente uma diferença muito grande. Mas de uma forma geral foi um processo espetacular. Conheci muitas pessoas, cresci muito como pessoa e acho que valeu muito a pena. E pá, continuas um apaixonado por ciclismo? Sem dúvida. Eu neste momento sou... Quando eu disse há uns tempos atrás que virei as costas ao ciclismo, é na ótica do eu trabalhar, eu dar ao ciclismo alguma coisa. Que é, eu neste momento, eu quero ser o adepto. Quero viver como adepto. Eu tive 10 anos no ciclismo e eu não consegui viver o ciclismo como um adepto. E é isso que eu sinto que neste momento é o estágio onde eu estou agora. Que é isso que eu quero usufruir. Hoje apetece-me ver uma corrida, vou ver uma corrida. Hoje apetece-me fazer um passeio de bike, vou fazer um passeio de bike. Tenho a liberdade para decidir. Não tenho preocupações temos que fazer um treino ao domingo, temos que ir a esta corrida ali, cartar as trouxas, temos que ir fazer abastecimentos, temos que ir etc. E sinto que saiu-me um peso de cima quando decidi que não, está na hora de acabar com algumas coisas, tirar alguns pesos que me arrastam, e que se eu já não estou muito motivado para isto, não faz sentido continuar. Não sentiste, não sentiste aí uma mágoa, um desamor, um amor não correspondido? Não sentiste como alguém que amou muito e que queria ser respondido e correspondido, e chegas a um ponto e que percebes, fui só eu que amei? Exatamente. É um bocadinho isso. Acho que às vezes tenho medo de dizer certas coisas, poder ser mal interpretado, mas eu acho que eu dei demais ao ciclismo e recebi de menos em troca. Não é que eu dê com o objetivo de receber algo em troca, mas acho que o ciclismo não mudou desde o tempo em que eu lá comecei. As pessoas são as mesmas. Continuam os velhos do Restelo no mesmo sítio. Não há oportunidade para os jovens desenvolverem a modalidade se rejuvenescer. Quando falas não há oportunidade para os jovens, tu referes a nível de direção? A nível do staff, os jovens sim, que correm continuam a ser espremidos como laranjas. Sim, pois isso aí se calhar até mais espremidos do que nunca. Bom, isso a conversa dá pano para mangas. Mas sim, sinto um bocadinho esse sentimento de foi muito bom, mas é como se realmente um amor um bocado não correspondido, porque há muitas coisas que nós víamos e até tínhamos, quando somos novos, temos uma certa vontade de que as coisas mudem, que as coisas andem para a frente, e porque isto é fixe, acho que isto vai fazer bem à modalidade e vamos avançar, mas depois também começas a encontrar uma barreira aqui, uma barreira ali, uma barreira ali, uma barreira ali. Quando vais a ver, para que vou me esforçar, né? E acabas por criar aquele sentimento de vamos manter tudo como está, porque vão mudar para quê? As coisas não mudam. E acabas por sentir aquele desânimo de o que é que eu estou aqui a fazer, né? Tipo, trabalho pro bono, sinto que a modalidade não está a evoluir, o que é que eu estou aqui a fazer? É um bocado isso, né?
Essa pergunta do que é que eu estou aqui a fazer foi uma pergunta que eu fiz muitas vezes este ano, 2024. É a pergunta que me fez também mudar a direção do Projeto Pedal, e o convite que eu te fiz para vir aqui foi precisamente ouvir a tua versão, porque tu estiveste à minha frente em tudo. Eu quase que vejo, de alguma forma, como estamos aqui a falar em off, eu quase que vi aquilo que tu fizeste, o percurso que eu fiz a seguir, ok? E agora que fiquei a saber o que é que tu fazes atualmente, acaba por ser interessante perceber onde é que isto desagua. Mas eu percebo perfeitamente essa questão. Consigo sentir aquilo que tu sentes, porque é isso que eu sinto. É essa a pergunta que eu fiz uma e outra vez: é o que é que eu estou aqui a fazer? Exatamente. Porque é precisamente tu fizeste o teu percurso na estrada, eu fiz o meu percurso no BTT e sinto essa questão de o que é que eu estou aqui a fazer, porque... Parece que estás a remar contra a maré e a maré chega a um ponto que quanto mais remas, mais forte é a maré. É verdade, é verdade. Né? Ao início a maré até é fraquinha, consegues ir remando, consegues ir avançando, mas à medida que vais remando mais e mais e mais, chegando o rio fica cada vez mais inclinado, a força já é tão grande. Tu em algum momento sentiste que quando tu apareceste jovem no ciclismo, com vontade de mudar, chegaste a pensar, a refletir para trás e dizer assim: este veio, bateu-me nas costas e fez, mas só me bateu nas costas enquanto me pôde usar. Quando eu quis realmente implementar, eu já não interessei. Alguma sentiste isso? Se calhar mais assim, no início não. Se calhar também no início podia ser um pouco mais ingênuo, talvez, mas genuinamente não senti isso no início. À medida que fui começando a subir um bocadinho, senti um bocadinho mais isso, mas nunca foi um sentimento muito forte, honestamente. Mas isso, poderia sentir isso um bocadinho, talvez, de pessoas mais... de cargos superiores, digamos assim, mas de uma forma geral não senti muito isso. Então no início praticamente nada. Também as coisas foram mudando. Eu acho que se calhar ao início as pessoas também não te valorizam assim tanto, acham que é só um puto ali a fazer meia dúzia de coisas, e se calhar depois à medida vais crescendo e vais começando a perceber que começas a ter um bocadinho mais de impacto, se calhar já não te veem como aquele puto inofensivo. E se calhar já começam a pensar, se calhar não vamos deixar esta aqui crescer muito porque está aqui um bocado a ocupar o meu espaço ou assim. Talvez possa ser isso, não sei. De qualquer forma, é assim, não arrependo de tudo o que fiz. Acho que foi um bom percurso, foi bom enquanto durou. A partir do momento em que não dá mais, siga para bingo e toca para a frente. Sabes que nós mudamos agora terminamos 12 anos de ciclismo, de uma direção, não é? Uhum. Foi mais do que 12 anos, na verdade, porque já vinha do anteriormente, e temos agora uma nova direção. Ou antes, temos um novo presidente. Se temos uma nova direção ou não, isso são outros 500, veremos aqui para a frente. Tu quando olhas de uma forma analítica e crítica para o ciclismo que está agora, da forma como ele está agora, mantendo, com os contactos que tu vais mantendo, não é? Como é que tu vês, como é que tu perspectivas o ciclismo para os próximos anos? Tendo em conta, e uma coisa que tu falaste também e bem, é que mesmo geracionalmente o ciclismo é diferente, não é? Nós não podemos tentar implementar aqui o ciclismo dos anos 80 porque já não são as pessoas dos anos 80. Correto. Não é? E portanto, como é que tu perspectivas na tua visão agora como fã, como é que tu vês o ciclismo? É para melhorar? O ciclismo pode piorar? Porque há muita gente, há muita gente que me diz, não, isto para pior não pode ir. Eu digo, pode. Eu acho que depende de qual ciclismo estamos a falar, né? Porque eu acho que temos que pôr o ciclismo em diferentes caixas. Se nós estivermos a falar do ciclismo internacional, estamos a falar de uma coisa. Se nós estivermos a falar, por exemplo... Falo do português. Dos ciclistas portugueses que conseguem ir para o estrangeiro e desse ciclismo português que estamos a falar, é outra coisa. Se estamos a falar do ciclismo cá do Burgo, da voltinha aqui ao bidão, estamos a falar de outro ciclismo, não é? Eu acho que em termos internos nós somos muito pequenos, não só numa perspectiva de mercado em si, porque quem é o mercado? O mercado são as pessoas que veem o ciclismo, são os domingueiros, são as pessoas que gastam dinheiro com as bicicletas. Essas são as pessoas do ciclismo. Isso é que é o mercado. Se não houver mercado, tu não tens capacidade de crescer. E nós, competição, ciclismo em Portugal, temos uma visão muito... Além de sermos um mercado pequeno, temos, se calhar, talvez um bocadinho de...
uma visão também muito pequeninha. Olhamos muito para o pequeno, não temos assim uma visão alargada das coisas. Deixa-me só colocar aqui. A questão é que se tu nunca saíste de casa, não sabes que existe um mundo lá fora. Também é Só verdade. conheces aquilo que existe em tua casa. Também é verdade. Mas é assim, se tu não tentares sequer, também nunca vais sair de casa, né? Se tens a janela ali e tens a porta, mas se só olhas para a janela, não tens a oportunidade de sair pela porta, né? Ou seja, tu tens que também predispor a ir à procura de... eu sinto que nós, por exemplo, temos muitas equipas, muitas é subjetivo, mas temos muitas equipas que se calhar se espremêssemos bem espremido, só tínhamos 2 ou 3. Era preferível ter 2 ou 3 equipas realmente muito boas do que teres muitas equipas e teres pouca capacidade de pagar bons salários aos ciclistas. Gerir uma equipa como se fosse uma associação, eu acho que nós temos que gerir uma equipa como se fosse uma empresa. A empresa tem que crescer, a empresa tem que dar lucro, tu tens que pensar sempre no crescimento. A partir do momento em que tu olhas para o que é que eu vou fazer esta época, olhas só para o curto prazo, olhas só para as corridas daqui da beira, não tens uma perspectiva de futuro. Tu, para olhares um bocadinho para fora, tens que começar a ganhar algumas conexões noutros países. Ok, começas se calhar a contratar staff estrangeiro, se calhar começas a contratar ciclistas estrangeiros, começas a ter uma porta aberta para começar a fazer outras provas, para começares a ir alargando o teu espectro, começas a ter patrocinadores também de outras geografias, porque focando só na nossa geografia, também é verdade que, por exemplo, a nível de empresarial, né? Nós temos 90 e não sei quantos % de pequenas e médias empresas, né? Tu não tens muita capacidade. 90 e tal % são pequenas e microempresas. Tu não tens muita capacidade em Portugal, tens uma empresa que possa fazer um patrocínio que te permita, hoje em dia, manter-te com um orçamento minimamente aceitável para teres uma equipa continental, se queres, né? Por isso, acho que nós temos que olhar para fora. Se nós olharmos só para cá para o Burgo, acho que não vamos sair da cepa torta. Esta é a minha visão. Podes dizer se calhar estou a ser um bocado dramático. Não, acho que é a realidade. Se nós só olharmos para cá, se não olharmos para fora, nós, comunidade de ciclismo no geral, né? Os agentes, né? Eu agora sou o fã, não estou muito para aí virado, mas é só os meus 50 cêntimos aqui para a discussão, né? Não, eu convidei. Repara, eu convidei-te porque eu considero que tu tens uma opinião muito válida, porque tu tens um percurso aqui, tentaste fazer alguma coisa, não só tentaste, como eu vejo que tu conseguiste fazer alguma coisa, ok? Não foi só uma questão de tentativa, tomaste a tua própria opção de sair pelas tuas razões que são totalmente válidas, não só são válidas, não tenho que apoiar, não tenho que apoiar, mas eu valido porque eu revejo-me nelas. Exatamente. E eu hoje, ao dia de hoje, sinto na pele isso que tu há 4, 5 anos atrás te fez afastar. Eu hoje sinto, tive há cerca de um ano a almoçar com uma pessoa que está no desporto que me disse que tinha tentado fazer o que eu fiz e disse que eu não ia conseguir, porque as pessoas não deixam, porque o mercado não muda. E eu hoje, aliás, depois de falar com ele, dessa conversa, fiquei a pensar e efetivamente cheguei à conclusão que não dá. Há muita coisa que vai contra. E como tu dizias, quanto mais tu remas, quanto mais tu nadas, parece que mais forte é a corrente, porque parece que há alguém a abrir a corrente para ela ser mais forte, para tu te afogares. Sim. Para tu não vires, para tu não mudares o sistema, para tu não seres um sistema diferente. Há muito isso. E depois há uma coisa também que eu identifico aqui como problemática, que é, não é só o dirigismo dos clubes, das federações, que está errado. É a própria comunidade que não quer que se mude. Em que sentido? A cultura. É a cultura instituída. Sim. É a cultura instituída. Não quer que se mude. Ponto final. Somos um povo muito manso. Somos muito... Deixa estar, está tudo bem. Olha, nós temos muito aquela política, aquela ideia dos políticos. Ele rouba mais ou menos alguma coisa ao povo. Exato. Não devia roubar de todo. Eu não estou aqui a dizer, não estou a dizer que ninguém, não é? Não devia roubar de todo. Ponto final. Claro. Okay? Mas somos muito nessa perspectiva. A analogia que estavas aqui, que colocamos aqui em cima da mesa da casa, eu acho que para tu saís de casa, tu para abrir a janela, corres o risco de apanhar correntes de ar. Tu para saís de casa e vês o que se passa lá fora, tens que
tirar os chinelos que são confortáveis e tens de calçar umas sapatilhas. Calçar sapatilhas já cheira a esforço, porque tu podes ter que descer as escadas por aí. E eu acho que as pessoas não querem, as pessoas estão bem com aquilo que estão. Porque, de certa forma, dominam aquele espectro. E então é tipo cão de guarda que não sai dali. Está preso por um arame, mas ali também ninguém se chega. E aquilo é dele. Okay? Ele não percebe que ele chafurda na própria merda dele. É isso, já viste nas aldeias os cães presos com a trela? Sim, sim. Eles chafurdam na própria trela deles, mas o dono vai-lhe lá dar a ração. E ele não sabe o que é liberdade, não sabe o que é outro mundo. Apesar de estar ali naquilo. E eu acho que é muito assim que infelizmente nós vivemos. Portanto, eu vejo agora, acho que acaba por ser engraçado no sentido pejorativo até. Por exemplo, eu olho para ti e tu desenvolveste um projeto pessoal, vives da comunicação. Certo? Vives da comunicação a trabalhar em comunicação para outros. Um dos problemas que foi sistemático e que os 3 candidatos à Federação Portuguesa de Ciclismo prometeram era desenvolver a comunicação aqui. A comunicação no ciclismo é um desastre. A comunicação no ciclismo não existe. Que eu digo desta forma, não existe. Eles chegam lá e vomitam notícias. Notícias até muito mal escritas, de uma forma sem paixão, sem nada, que nunca tive. Olha, põe para isso, não é? E depois há uma questão que eu agora faço-me aqui é desenvolver comunicação. Tu quando começas, isto acaba por ser interessante, tu quando começas, tu és um criativo, não é? Tu criaste aquilo que fazes hoje, tu desenvolves as tuas competências. Não foste para a faculdade aprender, fizeste os teus cursos, foste autodidata, não é? E desenvolveste, ou seja, o que é preciso para fazer alguma coisa? Para nós sermos diferentes, nós temos que arriscar. Sem dúvida. Não é? Porque se fores fazer o que os outros estão a fazer, nós estamos a copiar. E o que é copiado não tem impacto. É mais uma fatia do bolo. Vais lá buscar uma fatiazita do mercado. Ainda se fosses copiar o que é realmente bom e conseguisses escalar isso, ok, ainda era ok. Mas eu acho que sim, acho que há várias coisas que precisam de ser mudadas. A comunicação realmente é algo que falha muito. Por exemplo, eu acho que nós já devíamos há muito tempo ter criado os incentivos para que haja, por exemplo, um canal numa dessas empresas de telecom, né, que tu ligas a televisão e tens um canal só de ciclismo. Okay. Referes, por exemplo, ao canal 11 do futebol. Por exemplo, uma coisa do género. Obviamente que se calhar estamos aqui a pensar numa ótica de a federação tem que ter tudo. Não, eu não sou apologista de que a federação tem que ser tipo o Estado tem que estar presente em todo lado. Não, nós temos que potenciar a economia, temos que potenciar que os privados também possam sentir que têm uma oportunidade de fazer crescer a modalidade e dar espaço para que possam haver. Existem hoje em dia muitos meios de comunicação já ligados ao ciclismo, que são relativamente pequenos, né? E que se calhar poderiam ter um espaço para crescerem se fossem dados incentivos corretos e se a Federação também sentisse que pode aqui haver uma porta para haver mais divulgação, haver marcas também a poderem usufruir dessa divulgação, porque no fundo onde há visualizações é onde estão as pessoas, e onde estão as pessoas é onde estão as marcas, e onde estão as marcas é onde está o dinheiro e é onde a economia flui, né? E uma coisa não vive sem a outra, né? Tu não podes ter competições e ter bons salários nos ciclistas se não tens visibilidade. Portanto, isto é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, né? É uma coisa... Sim, eu passo a vida a dizer, ou tentar sensibilizar as pessoas para elas perceberem o que é o desporto no geral. E o desporto é espetáculo. O atleta é um performer, como o ator, como o artista de circo, é um performer. Se não houver público, não há desporto, não há dinheiro, não há patrocínios, não há nada, não é? Sim, e mesmo nós vivemos muito a subsidiação. Sem dúvida. Okay? E isto é um problema, porque quando tu és subsidiado, isto é um problema, a subsidiação é uma solução no imediato, mas é um problema a longo prazo. Incentiva-te a ser preguiçoso. Exatamente, porque tu não tens que... É quase como o chamado teatro experimental. E agora se calhar vai-me cair pessoas em cima, não é? Vive-se de subsídios, então como há subsídios, como aquilo está pago à partida, não é preciso cativar público. Exatamente. E o desporto, vamos a qualquer prova de ciclocross, de XCO, a estrada também a estrada que tu conheces a voltar a Portugal. Sim, o que sai cá para fora é voltar a Portugal é pouco mais. E tens a volta ao Algarve, agora começa a ter alguma visibilidade, mas mesmo assim... Mas pelo menos a volta, por exemplo, a volta ao Algarve não tem... Isto não vale a pena. Eu já lá estive. A volta ao Algarve não tem tanta gente... Para as vedetas que estão lá, não tem tanta gente na estrada. Tem vindo a melhorar. Mas, sim, concordo que em certa parte... Eu acho que também desde que
Mas a nível televisivo... Começou a transmissão a aparecer. Sim, voltou ao Algarve. A nível televisivo é um colosso. Sim. Eu senti que também em termos de público tem sentido alguma melhoria. Mas sim, eu acho que não podemos pensar também só no público. Por exemplo, podemos olhar para estes fenómenos que se calhar a Federação abomina um bocadinho, que é estes fenómenos dos grandes fundos e destas corridas massificadas para os amadores. E se calhar podíamos aprender um bocado mais com isso. Porque Porquê que tu achas que abomina? Eu acho que a Federação abomina, quer dizer, estou a falar da experiência que tenho anterior, pelo facto de eles conseguirem fazer coisas que se calhar a Federação não consegue fazer. E se calhar em vez de tentar criar uma sinergia, tenta criar ali uma inimizade desnecessariamente. Porque tu poderias perfeitamente ter mais sinergias com a Federação. A Federação podia ser um parceiro desses eventos e não ser entre aspas, um obstáculo. Porque tu olhas para esses eventos e tu consegues atrair muitas pessoas que inclusive pagam para participar. E pagam para participar porquê? Porque vão ter uma experiência. E muito mais do que é só uma corrida. Não é só uma corrida, é toda uma envolvência, toda uma experiência e os próprios organizadores conseguem ouvir o seu público e melhorar o seu produto. E no fundo a Federação trabalha para quem? Quem é o público? A Federação ouve o público. Quem é o seu mercado? Não é? Ou seja, vive um bocadinho na sua própria bolha e não consegue olhar para aquilo que o rodeia e tentar aproveitar algumas sinergias que poderiam ser feitas. Eu acho que há muita coisa nesse sentido que nós podíamos aprender com esses eventos. Ok, podes-me dizer que tem os seus problemas. Ok, tem os seus problemas, mas a verdade é que tem estado cada vez mais em voga. Hoje em dia tem cada vez mais eventos desse formato. E é o que o mercado procura, ou seja, nós também temos que olhar um bocadinho para o que o mercado procura e temos que nos adaptar. E acho que temos que tentar seguir os bons exemplos. E esses são alguns bons exemplos. A competição tem as suas regras, verdade? A competição tem as suas regras, mas isto aqui também não estamos a falar de uma competição formal, estamos a falar de uma competição informal, estamos a falar de uma experiência comercial. Sabes o que é que eu me lembrei aqui atrasado? Não falei isto com ninguém, vou falar isto contigo pela primeira vez, está bem? Vou pôr esta ideia aqui. Porque eu tinha uma pessoa a queixar-se, estava a ouvir uma pessoa a queixar-se que não há competições femininas. Ou seja, agora temos equipas de estrada femininas com uma qualidade muito fraca, mas tem que começar por algum lado. Claro, não é? É um começo. E queixavam-se porque é caro, porque não sei o quê. Eu fiquei a pensar cá para mim, porquê é que não se utilizam as estruturas dos granfundos para fazer aí as provas femininas? Ou o Gran Fundo parte meia hora mais tarde, ou as femininas arrancam meia hora mais cedo. Podia ser uma ideia. Porque se a estrada já está ali preparada para aquilo, está lá a polícia, está lá tudo. Se já estão os meios contratados. Estão os meios todos contratados. Porquê que não se paga este dinheiro que anda a gastar, dinheiro a rodos, porque a polícia, e tu estiveste lá envolvido, não é? Sabes que a polícia é caríssima, não é? É a maior fatia do orçamento da organização. Exato, mas mesmo os privados dizem isso. O grosso é a polícia. Okay? Depois a segunda fatia é o staff. Okay? Então eu penso, já que lá estão, porquê que as organizações, as associações de ciclismo, porquê que a própria federação, porquê que não aproveitam os privados que estão a organizar os grandes fundos ali e porquê que não metem lá uma prova de estados, uma etapa? Pronto, porquê que não utilizam isso? Porquê que ninguém pensa nisto? Porquê que têm medo? Os privados são extremamente eficientes em tudo. Eu dou aqui um exemplo. Nós dizemos assim, a ponta tecnológica do mundo está na NASA, certo? Mas é uma empresa privada do Elon Musk que faz um foguetão voltar à Terra. Exatamente. Não é? Então não foi a NASA que capaz de fazer. A NASA não avançou assim tanto quando o Elon Musk avançou com a SpaceX. Exatamente. E de certeza absoluta que não tem tanto orçamento como a NASA. Apesar de ele ter ali um bolso ilimitado, mas não tem ali tanto como a NASA. De certeza absoluta. Não, e é um bocado isso. Assim, nós temos que pensar, lá está, temos que pensar como uma empresa. Nós temos que ser eficientes, temos que transformar aquilo que não está a dar resultado em algo que está a dar resultado, porque nós dependemos disso para viver, não é? E acho que, por exemplo, a Federação também tem um bocado essa dificuldade, entre aspas, porque, pronto, sim, qual é a fonte de receita principal da Federação? É o orçamento de Estado, não é?
E é o IPDJ e a Santa Casa da Misericórdia. Pronto, e então, assim, ok, tens uns patrocinadores, umas coisas ou outras, mas, ou seja, deveria haver também outro tipo de sinergias que faça com que a Federação possa ter outras fontes de receita, criar outras sinergias com outros privados e poder desenvolver a modalidade de uma outra forma. Porque se nós continuarmos fechados na nossa bolha, nós, ou seja, quando digo nós, digo o ciclismo de competição, não olhar para fora, né? Não sair de casa e pôr as sapatilhas, vai ser difícil, né? Eu acho que há muitas sinergias que tu perdes. Não sei se é por orgulho, se é por... não sei. Eu tenho uma São teoria, ideias. eu tenho uma teoria em relação a essa. Eu tenho uma teoria em relação a isso. Então. Tu não vês aqui os meus vídeos, mas eu tenho a teoria da incompetência, que é, a maior parte das pessoas cria a ideia que a incompetência é propositada. Eu acho que a incompetência não é propositada. Não. A incompetência para mim está no mesmo patamar que a estupidez. A pessoa que é estúpida não sabe que é estúpida. Certo. Ok? E não tem noção que é E estúpida. pode ter muito boas intenções. Pode ter muito boas. Eu acho que a incompetência, todos nós, em algum momento da vida, fomos ou seremos extremamente incompetentes. Sem dúvida. Porque não temos noção de que a tarefa que nós estamos a aceitar está muito além das nossas competências e não alargamos. Nem chamamos ajuda para levar aquilo a cabo. Mas eu tenho esse exemplo comigo próprio. Pronto. E eu próprio sinto isso. Sinto que me fechei na minha própria bolha, quando poderia se calhar ter feito outras sinergias, quando poderia, se calhar já tinha percebido há algum tempo e queria ou seja, e não olhei para as provas que tinha à minha frente, que ok, este mercado é muito pequeno, eu tenho que olhar para fora e se calhar começar a fazer isto em inglês e começar a fazer noutras geografias e se calhar, ou seja, tu às vezes tens que bater com a cabeça na parede para perceber certas coisas, que foi que me aconteceu a mim, não é? Tu chegas a um ponto e dizes, pá, não, realmente agora que eu bati com a cabeça e eu percebi que eu estive errado. E acho que as pessoas que estão nos cargos de direção vão sempre a tempo de fazer isso. E todos nós temos capacidade para olhar e perceber, ok, o que é que eu posso fazer melhor? Agora, se há os incentivos para, isso é que eu já não sei. Será que nós temos incentivos para que a Federação faça... O que é que te incentivava neste momento a voltar ao ciclismo? Que proposta é que eu podia ter em cima? Eu não estou a dizer que tenho, tá bem? Mas hipoteticamente, desenhei uma proposta que te fizesse saltar do teu trabalho atual para voltar ao ciclismo, com garra. Era uma prova financeira, era um projeto ambicioso. Financeiro tinha que ser sempre, obviamente, não é? Sim, obviamente financeiramente teria que ser melhor do que a situação atual. Tinha que ser uma situação profissional. O problema do ciclismo... Uma equipa pró-continental propor-te voltares ao ativo, num cargo. Não sei. Neste momento quero desfrutar como adepto. Neste momento, não quero dizer que no futuro a Deus pertence, né? Neste momento quero só desfrutar um bocadinho daquilo que não usufruí do ciclismo. Estou numa situação que me considero relativamente confortável. Trocar o certo pelo incerto nesta fase parece-me um bocado prematuro, porque o ciclismo, lá está, ou tu tens uma estrutura que faz sentido, e depois assim, eu tenho um problema, não sei se é só comigo. Se só tiveres um é muito bom, eu tenho vários. Eu não consigo colocar-me numa posição em que se eu um dia for responsável por uma equipa profissional, eu tenho uma cara, né, em frente às pessoas que estão na minha responsabilidade, né? Sejam os ciclistas, seja o staff. Se eu não tiver um projeto que vou pagar um salário decente, para que é que eu vou estar ali? Então eu sinto um bocado essa dificuldade de, se eu estou num projeto, se eu estou em algo, eu quero que as pessoas sintam que valeu a pena estar ali. Não quero que andem ali a rapar o taxa porque não consigo pagar às pessoas, ou porque não há cash para fazer o que quer que seja. Andas a gerir dívida. Ou seja, basicamente. Eu acho que há muitos projetos, infelizmente, assim, atualmente, em que os ciclistas recebem o que sobra do taxa que está rapado, e acho que isso, assim,
lá está. Eu não sou essas pessoas, mas pá, eu não conseguiria manter-me num projeto assim. Se eu sei que não estou a pagar com dignidade às minhas pessoas, mais vale eu não estar lá. Mais vale o projeto terminar. Mais vale duas equipas se fundirem, não é? Juntarem os recursos. O problema é que se tu fundes duas equipas, cada equipa tem um galo no poleiro. Se tu fundes duas equipas e dás condições aos atletas, há um galo que vai ficar sem o poleiro. Ou vai ter que ficar abaixo do outro galo. E eu acho que o problema é esse, em grande parte. Pois, também, mas... Eu pelo menos vejo desta forma. Mas estás a falar dos galos, estás a falar de quais galos? Dos diretores, dos velhos, o pessoal que está aqui desde sempre. Mas atenção, também vejo aqui de outra forma, que eu também vejo aqui outra problemática. É que aqueles que estão aqui desde sempre também são muitas das vezes os responsáveis pelo cheque que está por trás daquilo. E se eles saem, o cheque sai com eles. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Eu acho que... Se bem que eu soube agora recentemente, eu não posso, isto em breve vai ser público, mas eu não posso falar aqui em nomes, eu soube recentemente de um cheque muito chorudo que chegou ao ciclismo há muito pouco tempo e que já vai embora novamente por incompetência da pessoa que agarrou no cheque. Não valorizou o patrocinador, não quis avançar com coisas de comunicação nem são inovadoras, são à vontade do patrocinador. Sim. Okay? E não quis, então o cheque agora vai embora para o futebol, por exemplo. Deixo aqui no ar a dúvida. Sim, sabes uma coisa? Eu acho que... É que depois nós queixamos que o futebol leva tudo, mas quando os cheques chegam ao ciclismo nós não sabemos aproveitá-los. Mas sabes uma coisa que eu acho que nós podemos falar sobre o elefante na sala? Pode, nesta conversa. À vontade, sim. Então, porquê é que nós não falamos sobre o doping? O doping não é elefante na sala aqui eu falo abertamente. Sim, quando digo elefante na sala, digo... Sim. Ninguém quer falar. Tá, gente, não se fala porque estamos sempre a falar. Não se fala. E eu acho que o problema... de não se falar é fazer de conta que não está cá o elefante na sala a partir da louça toda. Exatamente. Não, eu acho que, por exemplo, nós temos, quando houve aqui este escândalo da W52, foi quando tu começaste a ver, nós começamos a ver um bocadinho mais de reatividade na Federação em implementar coisas que deveriam ter sido proativas há muito mais tempo. Estas questões do passaporte biológico Tiago, eu acho há muito mais tempo. Esta direção que saiu foi a mesma que veio para a televisão dizer que não imaginava uma volta a Portugal sem a W52 e que tinha que se fazer tudo para que se mantivesse e por aí fora, não é? E tu disseste uma coisa muito positiva. Eles não foram proativos, eles andaram a tapar o sol com a peneira. Porque qualquer pessoa um bocadinho mais interessada por ciclismo via que os blogs internacionais, os comentadores internacionais, andavam com a W52 na ponta da língua. Porque os resultados, e hoje em dia, quando trabalhamos com o odds e temos essa capacidade, eles faziam valores de atletas que ganhavam o Tour de France. Como é que é possível? Como é que era possível? E, portanto, se não fizeram nada, se não foram ativos para prevenir, sujeitaram-nos a todos a isto. Sim, e tu tens outros problemas, que é, por exemplo, que há questões aqui muitas vezes que eu não tenho muito bem a noção se são da competência, seja da Federação, seja da UCI, ou até da ADOP, ou da Agência Antidopagem Internacional, mas acho que poderiam haver certos incentivos ou desincentivos, ou seja, nem que fosse um regulamento da Federação, em que tu tivesses incentivos ou desincentivos para toda a cadeia de valor. Porque o que acontece, na maioria das vezes, é que tu tens um ciclista que acaba por ser apanhado no doping, e depois tens muitas situações em que mais ninguém é responsabilizado por nada. Por exemplo, tu tens 2, 3, 4 casos numa equipa de ciclismo e não acontece nada ao clube, ao diretor desportivo, nada. Tu podes-me dizer assim. E eu posso, é só o ciclista que é responsável. Tu podes-me dizer assim, Tiago, ok, mas na maioria das vezes até o diretor desportivo nem sabe de nada, nem sabe do que se passa. Ok, eu até compro essa ideia. Mas se tu tiveres incentivos, ou neste caso, desincentivos para os outros agentes desportivos a que o doping seja extinto, como por exemplo, tu poderias ter, se tiveres um primeiro caso na tua equipa, o diretor desportivo pode ter uma suspensão de 6 meses. Se tiveres um segundo caso, podes ter uma agravante diferente, ou podes ter uma multa. Tu és mais seletivas que os atletas. És seletivo e não só, e crias mecanismos, políticas internas. Podes criar, por exemplo, como algumas equipas internacionais fazem, crias controlos internos, em que tu controlas a tua própria equipa regularmente,
fora dos controles que existem da ADOP. Sim, sim, tenho conhecimento. Ou seja, tu tens que criar os mecanismos para diminuir esse risco. Obviamente que o risco existe sempre, mas a própria pessoa, quando vai para a tua equipa, já conhece as regras do jogo, e todos os agentes contribuem e remam no mesmo sentido. O problema é que nada acontece. O ciclista é sempre o elo mais fraco. Não estou a dizer que o ciclista não é culpado, atenção, porque, né? Mas a verdade é que sempre só ele. Só o ciclista que sofre. Muitas vezes pode ser coagido por dificuldades financeiras, acaba por se colocar em trabalhos. E isso não deveria ser uma responsabilidade apenas do atleta. E a federação poderia criar certos incentivos, ou neste caso desincentivos, para que as coisas remassem num outro sentido. E ser mais proativa, não agir muito de forma reativa, ou depois há sempre aquela dicotomia de será que a federação devia pôr a boca mais no trombone e pôr as coisas mais cá fora, ou devia abafar mais as coisas? Há sempre um bocadinho a luta dos dois lados, consigo perceber os dois lados, mas ao mesmo tempo abafar mais também não é bom. Não achas que, em uma ocasião, numa formação com pessoas que trabalham a nível World Tour, mesmo nata, não é? Eles diziam o seguinte, e eu consigo ver essa situação, eles diziam que a nível World Tour há muito autocontrole, ou seja, tu és meu colega, eu controlo-te a ti, tu controlas-me a mim, nós controlamos uns aos outros. Por uma razão muito simples, é que as equipas do World Tour trabalham com orçamentos de 20, 30, 40 milhões e não é fácil arranjar patrocinadores que entrem com essas verbas. E se aparecer um caso de doping, o patrocinador pode ser o primeiro a querer ir embora. Então são 50, 60, porque depois as pessoas não têm noção de quantas pessoas é que trabalham numa equipa World Tour, não é? São 50, 60 pessoas que perdem o emprego por causa de um. Então eles vigiam-se muito uns aos outros. E faz sentido, e até podem ter cláusulas no contrato que nós não conhecemos que criem esses desincentivos. Se houver algum caso, a pessoa poder ter que pagar alguma imunização, ou sei lá. Podem haver muitas outras questões também envolvidas contratualmente que também possam desincentivar a isso. E acho que essa cultura infelizmente, é um bocado ridículo ter de chegar a esse ponto, né, de andarem-se a controlar uns aos outros. Mas eu acho correto, porque assim, o teu comportamento pode pôr em causa o meu emprego. Exatamente. Não deveria ser assim, porque o padrão não deveria ser esse, mas se é a realidade. Vais confiar só na ética profissional do atleta. Claro. A questão que eu vejo em Portugal é exatamente o oposto. Há um encobrimento, e nós vemos aquilo que aconteceu agora com a W52. Eu tenho acompanhado as notícias que vão saindo, não é? E os comentários, as declarações do ex-diretor Nuno Ribeiro, que toda a estrutura sabia. Toda. Nos últimos comentários dele, toda a gente sabia dos programas, toda a gente sabia de tudo. Portanto aquilo era um verdadeiro programa de equipa à moda do Lance Armstrong dos anos 90 e dos anos 2000, ok? Portanto acaba por ser o oposto daquilo que nós vemos lá fora. Lá fora eles controlam-se por causa do dinheiro, porque o dinheiro é muito. Aqui fazemos protocolos de doping e entramos em acordo porque o dinheiro é pouco e precisamos todos dele. Acaba por ser quase ridícula a questão que é antagónica, não é? E depois cria sempre bastantes obstáculos. Por exemplo, tu quando estás a pensar como uma equipa do World Tour, tu já não olhas para os ciclistas das equipas portuguesas da mesma forma, não é? Porque tu já tens aquele lastro histórico negativo e tu já não vais ter a mesma consideração do que for um ciclista de uma outra geografia, não é? Isso danifica a imagem do ciclismo. Há pouco dizias-me das equipas portuguesas conseguirem afirmar-se lá fora e buscar patrocinadores lá fora. Eu estava a pensar nisso, estava a pensar primeiro nesse problema, que é a fama que as atletas portuguesas já levam, as estruturas portuguesas já levam, para depois correr lá fora. E essa questão passa muito por aqui, que é os atletas que nós temos lá fora, e nós temos muitos, felizmente, muitos atletas internacionalizados em equipas lá fora. O que acontece é que eles saem muito novos. Não põem os pés nas equipas portuguesas. Exatamente, ou saem muito novos, ou então acabou. Exatamente. É isso mesmo. E acho que esse é o principal problema. É se nós não atacarmos esse problema, esse elefante na sala, porque isso é a base de todo o resto. Se não credibilizarmos o desporto, vai ser muito difícil tudo o resto. E eu acho que é por aí o caminho. Obviamente que, por exemplo, há outras coisas que eu acho que também podiam ser feitas, nomeadamente, por exemplo, que tipo de ciclismo, qual é a visão
desta nova direção, por exemplo, para que ciclismo é que nós queremos ter? Nós queremos ter um ciclismo bairrista, queremos ter um ciclismo dos portugueses, queremos ter um ciclismo que exporta. Se queremos ter um ciclismo que exporta, por exemplo, se calhar devíamos mudar a estrutura da Volta a Portugal. Deveria ser uma prova com menos dias, se calhar numa outra fase do calendário, que podem ir ciclistas com um potencial de crescimento maior, com maior visibilidade, ou de outras equipas melhores, porque o mês de agosto calha ali em conflito com muitas outras provas, e ainda por cima o facto de ser uma prova muito comprida dificulta, por exemplo, se há um ciclista que vai preparar a Volta à Espanha, a Volta a Portugal já é uma prova demasiado dura. Para quem vai preparar a Volta à Espanha, que está ali 15 dias depois, ou uma semana e qualquer coisa depois, já não serve, já não atrai esse tipo de ciclista. Se fosse uma prova mais, por exemplo, de uma semana, já conseguirias ter outro tipo de ciclistas, porque uma semana já não é tão duro, já tens mais tempo para recuperar para a próxima prova, mesmo que fosse uma altura diferente do calendário. Mas isto para dizer o quê? Se a nossa mentalidade for, nós queremos um ciclismo português que seja exportador, como é, por exemplo, o futebol português. Sim. Não, o futebol português é um futebol exportador. Tu exportas... Nós procuramos formar para ganhar dinheiro com eles para os pôr lá fora. Pagamos mal. Bom, não, acho que até se paga muito bem no futebol pagam português. Bem, mas pronto, para a realidade do estrangeiro, e somos bons a exportar, seja treinadores, seja jogadores, etc. Pronto, é esse ciclismo que nós queremos. Se é, ok, se calhar temos que mudar algumas coisas. Se queremos manter o ciclismo bairrista, se calhar mantemos tudo como está. Né? Agora, depende de qual é a visão que nós queremos ter do ciclismo. E acho que aí é que reside o principal ponto. O problema que eu aponto aqui é que as pessoas que cá estão, as pessoas que vão mantendo o nosso ciclismo, não sabem o que é isto, um ciclismo exportador. Eles agora vão-se atirar a mim por dizer, porque nós já exportamos o Rui Costa, exportamos os Irmãos Oliveira, exportamos agora o Morgado. Que equipa é que os Irmãos Oliveira tiveram antes de ir para fora? Que se não estou em erro. João Almeida, onde é que esteve antes de ir para fora? Que se não estou em erro. Equipas estrangeiras, não é? É uma equipa satélite que eles vão muito novos para testar. Tens esta exceção agora do Afonso Lalo, que é um em... Quantos? Sim, há pouco estava-me a lembrar. É um atleta que está a sair, eu vou dizer velho, porque ele de velho não tem nada, ele é muito novo, não é? Mas... Não, ele não é velho, ele tem 20 anos. Não é isso que eu estou a dizer, ele é muito novo, não é? Mas aí ele está a ser a exceção de que não passa por ele passou ali despercebido. Sim, ou seja, é muito difícil um ciclista que vá para uma equipa portuguesa vingar depois no estrangeiro, porque fica ali sempre aquele rótulo, por muito que ele se esforce, fica sempre aquele rótulo, aquela sombra. Né? Enquanto nós não matarmos o elefante, a sombra vai estar sempre ali. Então eu acho que depende do tipo de ciclismo que nós queremos ter. E também, assim, acho que também devemos trabalhar muito melhor a formação. No sentido em que também temos muitas dificuldades em gerar qualidade na formação, porque também temos muitas pessoas que vivem como nós, no caso do ciclismo de formação, do pro bono. E quando tens pessoas que vivem muito do pro bono, é muito difícil tu conseguires profissionalizar algumas coisas que em certas idades são críticas para já estares apto a dar um salto maior. Se não tiveres uma certa profissionalização no staff das equipas, um certo rigor no trabalho, já ali a partir de júnior, depois já ali aquela janela de oportunidade, a janela em vez de ter 1,5 metro já só tem ali meio metro, né? E ali a capacidade para poderes dar o salto. As equipas fazem um esforço muitas vezes inglório com os recursos que têm, e isso é de valorizar, mas acho que deveríamos ter capacidade para conseguir transformar um bocadinho isso. Isso aí já diria que é o desafio mais difícil. O problema da formação, eu tenho dito muitas vezes isso, e veja, tu vens por causa do teu filho, adquires algum grau de conhecimento, mas depois quando o teu filho se vai embora, como isto só dá chatices. A tua motivação para estar aqui também já não é. A tua motivação vai-se embora, também não ganhas dinheiro porque isto não é, mas não tem que se ganhar dinheiro em tudo, mas é porque efetivamente as chatices e o instituir, então tu vais embora também. Sim, tu podias até, eu até reconheço que poderá ser difícil tu ganhares muito dinheiro na formação, mas poderias ter se calhar outras sinergias e lá está. Acho que aí nós podíamos se calhar criar mecanismos de competição entre as equipas para que elas sejam cada vez melhores, e não, porque é um bocadinho como funciona o socialismo, né? Quando tu dás tudo a todos, depois o standard acaba por diminuir, e acho que
temos que ter as políticas invertidas, temos que dar incentivos aos melhores. Para quê? Para que isso incentive os que não são tão bons a quererem melhorar e quererem desenvolver. Já sei, podes-me dizer, mas a formação é suposto integrar e abranger o máximo de quantidade possível. Bom, depende, estamos a falar das escolinhas, ok, sim. Agora estamos a falar à medida que vais subindo nos escalões, né, vais subindo até a partir dos júniores, já não estamos aqui muito a brincar. Não vamos. No júnior já não brincamos. Tu vais começar a tua carreira como ciclista de formação nos júniores, tu vais ter uma curva de aprendizagem imensamente grande, vai ser muito, muito, muito difícil para ti. Portanto, tu já tens de ter um certo histórico, com uma certa aprendizagem. Eu discutia isso, né? E não é preciso discutir isto já. Acho que isto já passa da opinião, basta olhar para os ciclistas de hoje e perceber que tu, quando chegas a júnior, já tens que ser competitivo, já tens que ser um ciclista completo. Exatamente. Não basta só ter talento e entrares no ciclismo em júnior, já não basta isso. Okay? Já vais tarde, já vais apanhar o comboio tarde. E não quer dizer que não recuperes, mas as probabilidades no ciclismo são muito difíceis. Ou seja, em júnior já tens que ter pelo menos tido a formação de cadete. Sim, exatamente. E até porque, se tu pensares, por exemplo, e olhando para o exemplo do ciclismo português, tu depois tens ali uma decalagem muito grande quando tu chegas ao escalão do sub-23, que acho que é provavelmente uma das maiores dificuldades, que é quando tu passas de júnior para sub-23, tu não tens muita capacidade para te adaptar, porque o choque é imensamente grande. Tu não estás preparado fisicamente para aquele choque que vais encontrar, a tua motivação é muito fácil ir por ali abaixo, e se tu fores ver as taxas de abandono, é nesse escalão que as taxas de abandono são maiores. Em júnior? Em sub-23. Sim. Porque... Mas em sub-23 também tem a ver com o facto de os sub-23 estão moribundos e tu não vais andar a correr. Não é toda a gente que tem a sorte de ter pais que paguem para ele andar ali a correr, não é? E tu, quando chegas a sub-23, tu já tens uma maturidade que queres ter um dinheiro para fazer as tuas coisas, não é? E não vais andar a receber 50 euros, 100 euros da equipa para depois pagares a massagista, treinador e tudo o resto que é preciso, não é? Exatamente, ou seja, a questão é, será que, tendo em conta a dificuldade que nós temos nesse escalão, será que não fazia mais sentido nós, por exemplo, darmos mais condições aos júniores, capacitá-los mais e fazer com que eles tentem fazer o salto direto de uma outra forma? Eu não sei, são tudo questões que obviamente são discutíveis, porque também é verdade que há muitos atletas que desenvolvem um bocadinho mais tarde, e aí as equipas de sub-23 poderiam ser um bom ponto de intermédio. Só que se tu olhares para as equipas profissionais que vão contratar atletas portugueses, são muito poucas as que vão buscar as equipas de sub-23, muitas já vão direto buscar as equipas de júniores. Ou seja, tu estás ali a colocar os ciclistas numa situação bastante delicada em que podem correr o risco de não ter... Tenho uma questão para te colocar. Isso vai encontrar uma conversa que eu tive recentemente no último CLC, se não estou em erro. Tu disseste agora uma coisa que eu acho interessante, que é, há atletas que desenvolvem um bocadinho mais tarde. No ciclismo atual, tu consegues encontrar esses atletas que desenvolvem um bocadinho mais tarde ao ritmo que o ciclismo está a acontecer? Pois, esse também é um problema, porque podes estar aqui a cometer um bocadinho o risco de fazer um bocado de especialização precoce e avançar as etapas demasiado cedo. Isso é uma coisa que temos vindo a assistir, né? Com estes novos atletas super fora de série, colocamos um bocadinho. Mas eu não atribuo isso à especialização precoce, porque tens, por exemplo, o Remo que começou no ciclismo com uns 16 anos. Sim, quando eu digo isso é no sentido de começar já a introduzir determinadas cargas de treino muito cedo, não é? Porque tu, para atingir esses níveis, o caso do Renko é diferente porque ele veio do futebol, não é? Ele provavelmente já fazia algumas voltas de bicicleta antes. Não, a questão, peraí, deixa-me colocar, doutor, a questão que eu digo é, e quanto mais eu leio sobre genética, sobre desporto, os que vão ser bons, não é por aí que eu quero ir. Ou seja, não é por aquilo que está documentado na literatura, não é por alguém começar aos 3 anos que vai ser um atleta de elite. Não tem nada a ver com isso, ok? O que eu quero dizer é, quando nós falamos, por exemplo, tu podes ser um atleta, olhar para ele com 20 anos, era aí que eu queria ir, com 20 anos e dizer assim, ok, este atleta está a desenvolver um bocadinho mais tarde,
Okay? Então, pá, o gajo até é bom, não é? Mas ainda não está. E metes esse atleta com 20 anos a correr no pelotão internacional. Só que o pelotão internacional com 20 anos hoje, eles, pá, o ritmo está muito elevado. A questão é, será que o choque que ele vai ter, ele não afasta alguém que até podia ser um talento? Se é que é possível pensar nisto, aos 20 anos ainda não está suficiente, vai amadurecer até aos 25. Porque ainda recentemente eu li um post de uma pessoa muito conhecida aqui na Panorama Nacional, que é o médico, o Dr. Benjamin Carvalho, que esteve ligado, e está ligado ao ciclismo, e ele dizia precisamente esta questão, que é, aos 20 anos o ciclista tem que estar pronto. Sem dúvida. Não é? Ele diz, aos 20 anos o ciclista tem que estar pronto. Porque essa ideia de que os ciclistas amadureciam até aos 27 anos está ultrapassada. E a questão é, quando metes um atleta aos 20 anos a correr no ritmo que existe hoje, que é um ritmo elevadíssimo, quando tens atletas, nós estamos a ver um ciclismo fantástico hoje em dia, não é? Remcos, Pogacar, que são atletas extremamente novos. Então pegas um atleta de 23 anos, que amadureceu mais tarde, vamos imaginar, e metes a correr no meio desses, desmotivação pode ser evidente, porque ele vê-se à rasca para conseguir acompanhar um pelotão. Mas está, por isso é que eu digo, se calhar faria mais sentido nós tentarmos aperfeiçoar um bocadinho mais a etapa dos júniores, para conseguirmos reduzir um bocadinho essa decalagem que existe, e até porque chegas a um ponto em que se não tens o rendimento suficiente, pá, o que é que tu vais fazer? Né? Depois também tens aquele dilema típico de, ok, agora é a altura de ir para a faculdade, será que me compensa andar-me aqui a matar para todos os sacrifícios que vou ter que passar para receber uma câmara de ar e um bidão ao fim do mês? Né? Ou seja, ou nós já temos um certo grau de preparação suficiente para pensar, ok, ou eu vou para ali ou então eu vou fazer outra coisa. Pá, da forma que está, assim, para entrares numa coisa realmente a sério, eu acho que já tem que haver um nível muito melhor em júnior. Tens de estar muito melhor preparado do que estás hoje. É a minha opinião. E também essa preparação também passa por os treinadores, os técnicos perceberem um bocadinho mais da poda e fazerem uma filtragem. Não passa também por saberem fazer uma filtragem e saberem começar já em júnior a separar o trigo do joio e prepararem melhor aqueles que... tu tens, por exemplo, a Accent tem equipa de júniores, não é? E no fundo acaba por ser isso, é perceber ali, separar o trigo do joio, porque alguém que aos 17 anos faz 2.5 watts quilo, nós sabemos, acho que falamos a mesma linguagem, sabemos que ele vai ser um excelente domingueiro. Exatamente. Não é? Percebes o que eu estou a dizer? Sim, acho que as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar não percebem. Um júnior que faz 2.5, 3 watts quilo vai ser um excelente domingueiro, não é? Vai andar a correr comigo contra a febra, mas não vai ser profissional. E está tudo bem com isso. Está perfeito. Aquilo que eu vejo sistematicamente é essas pessoas serem enganadas, serem alimentadas de um sonho de não, vais desenvolver, vai preciso também perceber maturidade e perceber também, indo buscar aquilo que disse o Dr. Benjamin Carvalho, porque valido o trabalho que ele tem e admiro como fisiologista, não é? E é preciso perceber que é um ponto onde a maturação está feita e os pulmões não vão crescer mais. E o hematócrito não vai aumentar, a não ser que tu recorras, lá está, voltamos outra vez ao mesmo, ao elefante, a não ser que tu infardes ali uma eritropoetinasita, não, um epósito, para aumentar ali, para pôr uns danoninhos debaixo dos pés e dar uns pulinhos mais compridos. E voltamos outra vez ao mesmo, não é? Tudo acaba sempre no mesmo... Vai acabar sempre ao mesmo, né? porque se nós não formos honestos, veja, se não formos honestos e realistas com as pessoas que nos procuram para seguir o ciclismo. Claro, nós temos que ter as expectativas no sítio. Acho que isso é fundamental. Porque se nós criarmos ilusões, só estamos a queimar também a nossa imagem. Quer dizer, se calhar alguns que não se importam, né? Provavelmente não. Mas, de uma forma geral, assim, os miúdos têm que já ter um bocadinho essa noção que, pá, chegando a júnior, eu tenho que encarar isto de uma forma séria, se é isto que realmente eu quero seguir no futuro. Obviamente que tu também tens sempre aqueles meios termos mas também são difíceis de alcançar, né? Que é aquelas equipas de sub-23 que pertencem às World Tour, né? As equipas de desenvolvimento da Jumbo, por exemplo, várias outras equipas do World Tour também têm esses casos, mas lá está, tu para também conseguires dar esse salto, isso é praticamente o mesmo que tu dares o salto direto para uma equipa profissional portuguesa. Se calhar não é o mesmo, se calhar ainda é mais difícil. Porque tens que ter números, tens que ter já existe um scouting muito avançado nessas equipas, portanto já não é qualquer um
e chega lá. Sim. É tal coisa que eu estou a falar, os números que aparecem ou não aparecem. Os números não são tudo, mas são a filtragem. Mas ajudam, né? E são o principal. Se tu tiveres 1,60m não vais jogar para a NBA. Claro. És filtrado logo no... É que nem vão à régua. Eles olham para ti e dizem aqueles 3 baixos ali ao fundo podem ir embora. Claro, exatamente. É filtragem natural do desporto, não é? Assim mesmo. Olha, por falar em filtragem, e para acabarmos aqui a nossa conversa, que vai excelentar muito mais, diz-me uma coisa, tu como meu mentor, agora vou-te pôr assim como meu mentor. Mentor. Pá, fizeste um trabalho incrível no YouTube há uns anos atrás. Não sei se costumas ver alguma coisa do Projeto Pedal. Poucas coisas. Eu sei que nós somos um canal muito pequenininho, comparado com o teu ainda, que foi encostado há... É isso que me humilhas, está bem? Encostaste o projeto há 4 ou 5 anos e continuas a ser... Tu foste o primeiro youtuber de ciclismo em Portugal. Talvez. Não é talvez, foste o primeiro sim. youtuber de ciclismo português em Portugal. O teu canal atualmente tem uns 25 mil seguidores ainda. Verdade. Ok, que é muita coisa, muita coisa. Sim, sabes, também tem muita gente do Brasil, né? Isso também interfere muito nos números. Não interessa, números são números. Exatamente. Números são números. Eu não estou, tu estás a desvalorizar o teu trabalho e eu estou a valorizar. Números são números. Claro. Eu quando vou às métricas do YouTube, por exemplo, eu tenho uma taxa extremamente muito residual de seguidores no Brasil, por exemplo. Ok. Se calhar também falas muito coisas muito específicas, né? Se calhar tens uma comunicação que é focada nas coisas que estão acontecendo agora, falas sobre um tema da atualidade sim, agora, do contexto daqui. Sim. Quem é do Brasil não tem o contexto, não tem, ou se eu tiver... Porque eu tinha muitos vídeos em que eram dicas que eram transversais a qualquer altura que tu fosses ver o vídeo. São verdadeiros tutoriais, sim. Exatamente, ou seja, tu tens um bocadinho mais de poder de alcance porque tu consegues alcançar pessoas num espectro temporal diferente e o vídeo continua a fazer sentido. Né? Sim, eu faço verdadeiros, ou seja, eu oriento muito para os vlogs, para o que é que estou a fazer, para o dia a dia. Falo muito sobre isso. Mas como é que eu queria te colocar uma questão? Perdeu-se a questão, perdeu-se. Desenvolve. Não me pressiones dessa forma. Não, era isso que eu queria dizer, porque há muita gente que nos está a ver hoje, que entrou no YouTube há pouco tempo, começou a seguir há pouco tempo e não tem essa noção, e eu queria deixar isto de forma para dar-te os parabéns porque foste um pioneiro, tiveste. Eu acho que o teu problema foi estar à frente do teu tempo. Não, olha, eu acho que foram vários, não é? Acho que foram vários. Sabes que também me aconteceu uma coisa interessante, e se calhar é uma boa forma de terminar. É que eu também não olhei, e hoje olho para trás e penso, eu devia ter-me adaptado mais rapidamente, porque esta área do treino desportivo é uma área que, parecendo que não, evolui muito rapidamente. E em pouco tempo as coisas vão crescendo e evoluindo. E os temas ficam desatualizados muito facilmente. Sim. E eu senti isso. Senti que chega um ponto em que começo a ser bom na comunicação e na parte do marketing, mas começo se calhar a perder certas capacidades técnicas na parte, às vezes quando a pessoa já faz uma pergunta um bocadinho mais técnica, mais avançada, em que eu já tenho um bocadinho mais de dificuldade em acompanhar, e isso comecei a notar um bocadinho mais na parte final. Então foi se calhar uma das coisas das quais eu senti falta, foi ter-me adaptado um bocadinho e ir evoluindo com o tempo à medida que as coisas iam evoluindo junto. Acho que deixei-me ficar um bocadinho para trás nesse aspecto, e acho que isso foi uma coisa que serviu de exemplo para aprender a estar sempre a tentar olhar para fora, né? Tu só consegues ver a ilha quando sais da ilha. É verdade. Quando estás na ilha, ficas ali tão focado na tua coisa que não vês o que está a acontecer. Não temos essa capacidade, não temos um helicóptero para nos passar por fora da ilha só ouvindo as outras pessoas. Isso é uma coisa que eu sinto, que eu vou sentindo, só ouvindo as outras pessoas é que nós começamos a ter alguma noção dos contornos da nossa ilha, porque vê-la na verdade nunca a veremos, e também raramente temos alguém que consegue ver de cima e ver tudo. Nós temos pessoas que veem partes. Exatamente. E nós temos que ir unindo essas pequenas partes. Tiago, muito obrigado, muito obrigado por teres conseguido tirar um bocadinho do teu tempo, e adorei a conversa. Foi bom acima de tudo voltar a ver-te. Foi graças, igualmente. Falavas da questão dos cursos de serem para conhecer pessoas.
e foi isso que nos fez conhecer-nos. É verdade. E que nos traz, acaba por. E aquelas por horas aqui. de almoço a debater. Era no. Como é que era? Nós íamos ao Mugasa e como é que era? Não era a pensão, como é que se chamava aquilo? A estalagem de Sangalhos. Estalagem de Sangalhos. Estalagem de Sangalhos. Um abraço para o pessoal de Sangalhos. Exatamente, eu ainda tenho a fotografia, vou voltar a procurar, ainda tenho, porque de vez em quando aparece naquilo das memórias do Facebook a fotografia do nível 1. Verdade. Poucas pessoas daquela altura têm ainda a cédula, sabias? Eu acho que isso é normal, para assim, não há capacidade para absorver todas as pessoas. E porque lá está, já está tudo tão instituído, é difícil renovar, é difícil haver renovação. O sentimento que eu tenho hoje, a verdade é que se tu me perguntares, Pedro, daqui a 5 ou 10 anos traz a tua cédula, eu se calhar digo-te, olha, não sei responder a isso. Porque eu seguramente não terei. Eu estou a morrer, eu estou muito triste, muito triste com o ciclismo. Muito triste com o ciclismo, porque tentei dar, passei por aquilo que tu passaste, tentei trazer mais. E sentes que não tens o retorno. E não trago todo. Agora, a questão eu falo isto de ciclismo de competição, está bem? Sim. Fala competição, porque a bicicleta eu nunca largarei, continuarei a fazer isto, não me vejo a deixar o canal porque gosto desta parte da comunicação e do que isto me tem dado coisas muito boas. Agora com a parte da comunicação, da competição, eu estou a sair de fininho, se calhar eu estou a bater a porta com força, não estou a sair de fininho, estou a bater a porta com força, muito chateado, muito triste, acima de tudo muito, muito triste. Ainda estou aqui hesitante para perceber se esta nova presidência se vai trazer uma nova direção ao ciclismo ou se vai ser mais do mesmo. Francamente eu estou aqui expectante. Eu ainda quero acreditar. Temos que dar o benefício da dúvida, não é? Eu quero acreditar. Quero acreditar porque eu, olho para o Cândido Barbosa. O Cândido Barbosa é um empresário e eu acredito que talvez ele traga para aqui, porque acho que é o que precisava, aquilo que nós falávamos, da visão de empresário, a visão de empreendedor, a visão de quem arrisca, a visão de quem quer multiplicar e fazer mais. É essa que eu quero ver e que eu quero acreditar, que me vai mantendo para já por aqui. Para já. Vamos ver como é que corre. Há que dar o benefício da dúvida, não é? É isso mesmo. Tiago, uma vez mais. Muito, muito, muito obrigado. Um abraço.